A capa da edição 165 da Revista Oeste é assinada por J.R. Guzzo, com o título Desmanche da Democracia. O texto mostra que a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol foi mais um passo em direção ao projeto de poder da frente autoritária liderada pelo PT. Acompanhe um trecho da leitura por Daniel Vidal. É um escândalo grosseiro. O deputado federal mais votado do Paraná foi cassado por uma assinatura num pedaço de papel em obediência a uma demanda do governo. Um insulto não só aos eleitores do Paraná, mas a todo eleitor brasileiro que tem o direito constitucional de votar nos candidatos da sua escolha. Não foi punido por algo que tenha feito, mas por irregularidades que provavelmente iriam acontecer mais adiante. Mais uma criação do processo de desmanche da democracia que está em execução no Brasil, como o flagrante perpétuo, os julgamentos por lotes de réus ou as multas de 1 milhão por hora a quem desagrada ao governo Lula e aos seus sócios no Alto Judiciário. A cassação do deputado Dallagnol é mais um prego no caixão. Para os que têm dúvidas sobre o enterro da democracia que está acontecendo à luz do dia, é instrutivo ouvir o ministro da Justiça, numa reunião com dirigentes das plataformas de comunicação social há cerca de um mês, dizendo que esse tempo da liberdade de expressão como um valor absoluto, que era uma fraude, acabou. Acabou. Foi sepultado. Podia ser uma palestra do chefe da KGB. Olá, Silvio. Boa tarde. Artigo imperdível de J.R. Guzzo. Boa tarde para você, Cris. Mestre Augusto Nunes de volta aí no estúdio. Boa tarde, Ana Paula Henkel. Boa tarde para quem está do outro lado da tela. Cris, o texto impecável, como sempre, como é praxe, o texto de José Roberto Guzzo. Acho importante que a nossa capa tenha trazido a imagem do deputado Deltan Dallagnol, porque ele liderou a maior força-tarefa que se tem notícia no Brasil contra a corrupção. Cris, como eu falei no começo da semana, eu repito hoje quando a semana se encerra. É uma semana que marca, talvez seja a semana mais escura desde a redemocratização do Brasil, do ponto de vista de uma democracia constitucional, na qual uma sociedade, um país, é regido segundo uma carta magna, e não segundo a vontade de alguém, segundo a vontade de um poder absolutista, segundo a vontade de um poder moderador, como um dia, não faz tanto tempo, em 2021, o ministro Dias Toffoli disse que isso já acontecia no Brasil, que éramos regidos por um poder moderador, e esse poder era o judiciário, ainda que isso só tenha existido no Brasil em 1824, na Constituição Imperial, em benefício de Dom Pedro. Mas vejam vocês, hoje, pela vontade de um tribunal que sequer deveria existir no Brasil, é uma jabuticaba brasileira que custa 10 bilhões de reais por ano, inclusive em ano não eleitoral, o TSE, comandado em rodízio por um presidente, né, o presidente tem que ser um ministro do STF, por vontade dele, o deputado mais votado no Paraná foi cassado e pode perder o seu mandato. Vamos ver qual será o comportamento de Arthur Lira. Mas acho que a gente fecha a semana mais escura do ponto de vista de uma democracia constitucional. A nossa Constituição, que garante liberdade de expressão, direito de reunião, ela foi eu não sei nem o adjetivo que eu posso usar, mas de alguma forma ela está na lata do lixo. Vou pedir para a produção mostrar a charge da semana e gostaria que você comentasse também, Silvio. A charge assinada por Schmock, a Constituição no lixo, e ali, ó, quem que está escondidinho ali atrás daquela mesa, hein, Silvio? Acho que o nosso telespectador já sabe quem está escondido ali atrás daquela mesa. É hoje o ministro mais importante. A gente pode recuperar a capa anterior, o Supremo, assinada por Augusto Nunes. É o ministro mais poderoso e talvez a pessoa mais poderosa hoje no Brasil, que tem a caneta mais poderosa. Ele manda investigar, ele manda prender e ele decide o que pode e não pode ser dito no Brasil. Aliás, ele tem um poder que não sei como a gente vai conseguir explicar isso um dia, mas ele tem um poder maior do que qualquer outro ministro da corte.
ele tem o poder de dizer a um colega que tem um mandato de ministro igual ao dele, seu Cássio, ele tem o poder de dizer, este caso está encerrado, seu Cássio. Paula, boa noite. Também quero ouvir seu comentário sobre a capa da Oeste dessa semana. Boa noite, Cris. Boa noite, Silvio. Boa noite, mestre. Fez falta aqui essa semana, numa semana conturbada. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Cris, é curioso, né? Eu tinha um tema para essa semana que envolvia o agro, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Uma perseguição que existe hoje, parece até muito bem ensaiada, dos globalistas contra o agro. E é impressionante a velocidade com que o Brasil funciona em termos de a velocidade inconstitucional, a velocidade que a insegurança jurídica coloca no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É claro que, diante do que aconteceu com o Deltan Dallagnol, eu derrubei, né, a minha ideia inicial, talvez escreva a semana que vem, e escrevi também sobre missão dada, missão cumprida, né? Hoje há um sistema, acho que é a frase do ministro do tapinha no rosto, é uma frase que não é mais só dele, é uma frase que agora é o mote de um sistema carcomido, aparelhado, podre e pronto para estabelecer um regime totalitário no Brasil. Pronto, o sistema está pronto, maduro. Amadureceram durante anos, cometeram seus erros de vestir, né, até um terno elegante de marca no primeiro mandato, como Lula, fazendo acenos ao mercado, fazendo acenos a políticas econômicas mais liberais, mantendo muito do que aconteceu dentro do contexto do Plano Real, recebeu de Fernando Henrique Cardoso um governo encaminhado, né, um caminho econômico muito bem alinhado e pavimentado, e agora eles olharam para trás e falaram, não dá, nós temos que voltar às nossas origens, voltar às nossas raízes bolcheviques, lá de 1917, e colocar sobre pressão um regime que nós não conseguimos instaurar no passado por pura bobagem, por pura vontade de colocar uma imagem diante de uma nação que não é a nossa. Então, eles voltaram à sua genética e apresentam hoje, diante de todos nós, diariamente, um sistema jurídico judicial aparelhado, o Congresso de joelhos, essa é a grande preocupação, Congresso de joelhos, e esse Estado totalitário a que nós estamos sendo submetidos, esse Estado de exceção, o Brasil está sob um Estado de exceção. Eu não sei como nós vamos reverter isso, mas alguma coisa precisa ser feita. Nós tivemos também uma charge do Schmock recentemente, muito boa também, não sei se a nossa produção tem, que é o Alexandre de Moraes colocando ali a nossa Constituição na guilhotina, como eles têm feito com dissidentes, com opositores políticos, e simplesmente ignorando as nossas leis. Eu acho, para finalizar, Cris, eu acho, Silvio, que a palavra que nós podemos usar, o verbo que nós podemos usar, né, é estupro. A nossa Constituição está sendo estuprada, é o verbo estuprar, que é o que nós estamos vendo diariamente em relação às nossas leis. Não existe mais ordenamento jurídico e a Casa do Povo precisa retomar as rédeas e impor, de novo, né, quem sabe pela primeira vez na história recente, a autonomia que é salvaguardada pela nossa Constituição ao Congresso. Augusto Nunes, boa noite, audiência. Boa noite, Cris, estava com saudade. A audiência sentiu saudade nesses últimos também 2 dias, viu? Nós dos também. Que nos acompanham. Boa noite, minha querida parceira Ana. Boa noite, meu irmão Silvio. Boa noite a você que nos acompanha. Eu confesso que eu nunca vi algo parecido acontecer, né? Como
ocorreu aqui no Brasil nesta semana. Pela primeira vez neste século aí, um deputado federal, um parlamentar, é punido por ter combatido a corrupção. Corrupção de grife, corrupção de 5 estrelas. Né? A Lava Jato, o pecado cometido pelos condutores da Lava Jato foi esse: combater a corrupção institucionalizada pelos que sempre se consideraram condenados a perpétua impunidade. A Lava Jato, como lembrou num vídeo o ministro Barroso, vídeo que não é antigo não, é recente, já era ministro, ele disse que a Lava Jato permitiu ao brasileiro sentir a esperança, né? Sonhar aí com a possibilidade, porque isso começou a acontecer, de ver na cadeia todo tipo de bandido, independentemente do tamanho da conta bancária, do sobrenome ou da lista de amigos influentes que tem. Todos os presos da Lava Jato, os mais importantes, inclusive até o presidente da República, ex-presidente, todos os que foram presos com fundadas razões. Eram culpados, foram culpados, cometeram crimes. Agora, um deputado é punido por vingança. É isso. O julgamento durou menos de 2 segundos. Os 7 ministros do Supremo, essa inutilidade, desculpe, do Tribunal Superior Eleitoral, esta inutilidade, sobretudo em anos não eleitorais. Os 7 apoiaram uma loucura, que é o parecer do relator Benedito Gonçalves, que faz tudo que o Lula quer, já veremos por quê. E, inclusive, 3 ministros indicados pelo presidente Bolsonaro. Realmente as indicações do Bolsonaro não foram boas, para dizer o mínimo. Entre eles, Cássio Nunes Marques, que ele emudece, ele só recupera a voz quando termina uma sessão. E ele forma uma dupla de covardes com o André Mendonça, que silencia quando é aparteado pelo Alexandre de Moraes, quando deveria pedir a presidência do Supremo que garantisse a voz, garantisse o voto dele e replicasse com altivez. Eu digo que eles fazem o contrário, né? A frase famosa do Juscelino Kubitschek. O Juscelino dizia que Deus o poupara do sentimento do medo. Esses 2 ministros e os outros que votaram contra pela cassação do Deltan Dallagnol, esses nasceram desprovidos de qualquer espécie de altivez. Não é medo, é pusilanimidade, que é pior que medo. É o medo endêmico, não passa. O Benedito, eu digo que no artigo desta semana, na Oeste, eu digo que milhões de brasileiros perguntaram: será o Benedito? Quando viram o que tinha acontecido. E era o Benedito, que cumpre missões, como foi lembrado aqui, e a missão dele, a missão principal, que explica todas as outras, é alegrar o padrinho que o nomeou. Ele era delegado de polícia, morreria delegado de polícia. Conseguiu chegar ao Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, por indicação do Lula. E não perde nenhuma chance de mostrar que continua grávido de gratidão o tempo todo. Surgiu essa oportunidade. O Lula disse que queria, não falo esse verbo porque eu sou educado, queria ferrar o Moro.
O ferrar o Dallagnol é castigar o número 2. Espero que o Senado tenha entendido isso e haja com mais dignidade que a maioria da Câmara e o presidente da Câmara. Eles engoliram uma cassação sabendo que a punição de deputados é uma atribuição do Congresso, da Câmara. E ele engoliu. Porque também ele foi um dos investigados, né, e desmascarados pela Lava Jato, Arthur Lira. O próprio juiz foi investigado, o ministro Benedito também foi investigado. Então eles estão se vingando porque está mais que na cara que realmente foi preciso estancar a sangria, na expressão do Romero Jucá, porque a Lava Jato chegou a 2 territórios proibidos, o Congresso e o Supremo, e começou a investigar os crimes e as irregularidades que existem lá. E então veio a contraofensiva e agora a vingança. É ilegal, ela se baseia em crimes que poderiam ter ocorrido, nunca vi nada parecido. Os petistas debocharam desse monumento ao arbítrio, porque eles adoram o autoritarismo, eles são a favor da ditadura socialista, né? Que é o disfarce do comunismo. Então eles gostam de prender adversários, caçar, silenciar. Foi uma semana triste e só o Congresso poderá, atendendo ao clamor popular, poderá impedir que se consolide a ditadura do judiciário, porque neste momento o judiciário e o ministro Alexandre de Moraes, sobretudo, fazem o que querem. E isso aí é a morte da democracia. Augusto, e daqui a pouco quem vai conversar com a gente sobre essa vingança, sobre essa injustiça, é o próprio Deltan Dallagnol. Ele é o entrevistado, ele vai dar uma entrevista exclusiva para Oeste Sem Filtro. Ana, nós recuperamos a charge que você pediu há pouco. Vamos ver se a produção já está com ela pronta para jogar na tela para a gente. Aí, está aí a charge que você pediu, Ana. Tá aí, né? Para complementar a charge dessa semana, nosso brilhante Timok. Não existe, a nossa Constituição foi para a guilhotina, né? Foi para a guilhotina. O Alexandre de Moraes hoje talvez represente o que há de mais marcante na Revolução Francesa, né? As guilhotinas. É mais um jacobino aí na história que coloca na guilhotina todos os dissidentes, os opositores e o pior, a nossa Constituição. Silvio, quer complementar? Eu queria, Cris, eu ouvi aí o Augusto citando Romero Jucá, e eu queria relembrar só aquela frase, a frase que ficou famosa, além do "é preciso estancar a sangria", era uma conversa dele com o Sérgio Machado, então presidente da Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. Isso aconteceu em maio de 2016, quando o áudio veio à tona, e a frase completa, ele dizia exatamente o seguinte: é preciso um grande pacto, é preciso um grande acordo nacional com o Supremo e tudo. Essa é a frase do Romero Jucá. Para finalizar, Cris, também queria fazer uma rápida observação. Nós entrevistamos o Dr. Ives Gandra Martins ontem, no programa de ontem, e ele deu uma frase que também me marcou muito. Ele disse o seguinte: essa decisão do TSE foi muito ruim para a imagem do Brasil, inclusive no exterior. A imagem que a Corte Superior Eleitoral e, por consequência, o Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, os ministros do Supremo estavam lá e são eles que comandam o TSE. A imagem que o Brasil passou lá para fora, porque a Lava Jato tem ramificações no exterior. Olha o que aconteceu no Peru. 3 presidentes no Peru, 3. Um, inclusive, se suicidou. Fora outros países
não só aqui no nosso continente, não, na África e além. Olha a imagem que nós passamos para o exterior, de que o crime aqui compensa, de que a corrupção compensa. E, por fim, eu deixo também uma outra mensagem. Nós todos somos pais, por exemplo, mas tem muitos pais, mães, avós aqui assistindo o programa. Como é que você vai explicar para uma criança que nos últimos 66 segundos de um filme sobre lei, né, que o bandido vence no final? Olha, foi punido um deputado que, quando procurador da Lava Jato, chefe da Força-Tarefa de Procuradores, devolveu milhões à Petrobras. Muito, uma quantia bilionária à Petrobras. Em contrapartida, você tem em liberdade e escrevendo um livro, o Emílio Odebrecht, que deixa comovido o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse que ficou muito emocionado com a leitura porque viu um homem sob tortura. Só se ele foi torturado em casa ou no escritório, porque quem ficou preso foi o filho dele, que ele mandou assumir a culpa. E pai e filho romperam. Então tá lá o Gilmar Mendes emocionado, dizendo que ele só fez o acordo de leniência só porque foi pressionado demais, o que o Gilmar considera tortura. Eu ouvi, repito, pessoalmente, o Emílio Odebrecht admitindo as irregularidades, para ser gentil, que a empresa fez. A distribuição de propinas foi quem mais distribuiu propinas no mundo. Nenhum outro empreiteiro deu tanto dinheiro para malandros de tantos países em troca dos bilhões que ele acumulou e não quer nem soltar a parte que deve a parte que deve da delação premiada. Ele contou em detalhes o que fez e agora está aí, né, sob as bênçãos do ministro Gilmar Mendes. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.